Ei, gente, boa noite. Estamos começando agora uma live. Nessa live de hoje, a gente vai falar com a doutora Fernanda Dolabella, que é psicanalista, ela é professora, ela atua atendendo no consultório a juventude. A Fernanda tem uma experiência grande para lidar com crianças, com adolescentes, e ela vai falar hoje sobre um tema bem sugestivo que é a cultura do cancelamento, não é? Nas redes sociais, o que acaba interferindo na sociabilidade do ser humano com relação aos seus pares, né? Com relação àquelas pessoas que eles não conseguem dialogar. É um tema muito sugestivo nesses tempos em que nós estamos todos recolhidos, aqueles que podem, no isolamento social. A Fernanda entrou, a gente vai agora começar essa conversa. Já estou convidando a Fernanda aqui para a gente. Agradeço a presença do Casemiro Campos. Estou precisando falar contigo, Casemiro, né? Até para a gente fazer uma live, organizar algumas coisas aqui, meu irmão. Dá um jeito. Olá, Fernanda. Olá, professor. Boa noite a todos. O que você me conta sobre as redes sociais, essas pessoas que ficam conectadas e que acabam brigando por política, por algum motivo afetivo, por não estar felizes aí consigo mesmo e com a vida? Esse é o tema de hoje, né, Fernanda? Trabalhou muito, cansada, atendeu muita gente hoje. Olha, hoje tá uma loucura, mas tá bom, né? Muito bom, né? Tá bom. O tema de hoje é um tema impactante. Eu falo que cada hora sai uma coisa nova, né? Puxa vida, essa pandemia inovou em tantas áreas. Que isso, cada hora é uma oportunidade da gente ter acesso ao novo. O ser humano é bem criativo, né? Não acha, professor? Ele é tão criativo que ele cria crises para si mesmo, às vezes, né? Na maioria das vezes, né? Qual que é a sua responsabilidade na desordem que você criou? Pois você podia explicar essa frase para nós, né? A gente cria desordem e aí o bicho pega, né? E aí a gente tem que parar para pensar qual que é a nossa responsabilidade justamente na desordem que a gente cria. Porque na maioria das vezes a gente tem a tendência a terceirizar as culpas até chegar a você. E aí primeiro você terceiriza a culpa, e aí quando você começa a tomar consciência que aquilo é responsabilidade sua, se culpa demais, e aí vem o adoecimento. Por esse extremo aí. Isso é o quê? É vitimismo? É mecanismo de defesa? O que faz a pessoa... Pode ser um mecanismo de defesa. Pode ser um mecanismo de defesa. Vitimismo eu não acho que não. Mas eu acho que esse não enfrentamento dos problemas, né? Porque não consegue enxergar a consequência como se fosse sua, algo natural, porque se você teve um comportamento desorganizado, inadequado e gera uma consequência desagradável, aí você não quer ser frustrado. Então, acaba que você empurra aquilo. Agora, depende, né, da história de vida de cada um, porque às vezes nem é tão grave, ou porque está despreparado mesmo, né? Ou então pode ser porque você já tem aí traços de alguma deformidade, mas é bom que a gente esteja consciente que a consequência que é do outro, e a que é nossa, cabe a nós, a mais ninguém, né, professor? E eu vou dizer que essa... pode perguntar. Tem uma frase que ela é do Sartre, sabe? Essa frase, ela me ajudou muito na minha juventude. Né? Opa, então pode ajudar a gente também. É uma frase filosófica. Eu queria que você, enquanto o pessoal vai entrando, eu convidei aí cerca de 30 pessoas aqui na setinha. Gente, se vocês que estão aqui conosco, convidam mais gente, traz aqui para a gente, para ganhar nessa exposição, que é uma exposição maravilhosa da doutora Fernanda. Aqui, a frase é a seguinte: não importa o que fizeram do homem,
importa o que ele vai fazer daquilo que fizeram dele. Sartre era um existencialista que, casado com a Simone de Beauvoir, morava em Paris. E essa frase foi muito boa para mim na minha juventude. Porque Pequeno eu Príncipe. pensei assim, bom, eu não vou ficar aqui de vítima, não. Eu vou tentar construir a minha própria história. E aí, em muitos grupos eu não me encaixava, né? Porque se você vai construir a sua própria história, você não vai ser uma Maria vai com as outras, né? A minha Sim. esposa era contadora de histórias e outro dia ela estava contando essa história da Maria vai com as outras e eu fiquei apaixonado, como sempre fico com tudo que ela faz. Mas vamos lá. Não importa o que fizeram do homem, importa que o eu homem vou te rebater com uma... que fizeram dele. Vou te rebater, então, com a frase do Pequeno Príncipe. Ninguém te faz infeliz sem seu próprio consentimento. Uau! Não é? Né? É um dos livros mais vendidos no mundo. Perde para o Alcorão e para a Bíblia. Então é fácil acesso. Ó, valor baixo, todo mundo pode aí ter alcance. E eu quero dizer que quando a gente fala que ninguém pode nos fazer infeliz, né, significa o que você está disposto a sujeitar ou submeter, até que ponto é necessário, serve para quê na sua vida? Essa sujeição, essa submissão é abuso? Ou é algo natural que é necessário porque tem aí, né, uma proposta hierárquica? Ou é algo que te demanda algum propósito? Você está sujeitando, permitindo, sendo permissível por quê? Qual que é o ganho disso? É um ganho que realmente vai fazer diferença? Já tomou consciência se possa ser, por exemplo, um ganho secundário? E aí? E aí? Então a gente tem que tomar consciência do mundo que nós estamos vivendo, porque a gente não vive sozinho. As pessoas que estão à nossa volta, que também têm as demandas dela, em algum momento, da mesma forma que nós nos apoiamos em alguém se apoiará em nós. A maneira com que essa pessoa se apoia vai ditar o que ela vai querer de você, o que ela quer com aquilo. De maneira consciente ou inconscientemente, você, de alguma forma, vai ser usada, pode ser um instrumento, né? Eu falo que pode ser coisas grandiosas aí por vir, ou então um peso muito grande. Então avalie a situação, vê se é algo circunstancial ou se é simplesmente emergencial e que depois vai dar uma acalmada. Porque tem coisa que a gente leva para uma vida inteira. Sim. Esse fazer daquilo que o outro, né, te propõe, tem que ter uma distância. Entre você e o outro tem uma distância. E eu vou dizer, é muito grande. É uma distância muito grande. Eu não posso deixar que você faça comigo aquilo que não é agradável para mim, que não é bom, que não é saudável. E aí tem que colocar na balança. Isso é tão legal, porque nós vamos falar de cultura do cancelamento, mas eu estou vendo a Maria Fernanda Cândido aqui, sua aluna, dizendo: oi, professora Fernanda, e mandando coração. Você está vendo aí? Não estou vendo. Oi, meus amores. Tudo bem com você? Ai, que prazer tê-la aqui. Já vi a Cláudia, a Raíssa, já vi um povo aí, gente. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Eu gosto desse povo que me acompanha. Tem a cultura do cancelamento, tem a cultura, assim, do engajamento, né? Olha, é legal ver uma jovem que está aqui elogiando a professora, né? Isso... uma criança. É uma criança? É uma criança. Maria Fernanda, bem-vinda. Para você, Maria Fernanda. Maria Fernanda. Aí, ó, professor de história. Nosso grande professor. E eu tô fã desse professor. Que bom. Quando eu crescer, eu vou ser grande, igual esse professor. Eu já quero fazer um convite aqui, porque aqui também tem um psicanalista muito legal, que é a doutora Adelaine. Nós acabamos de fazer uma live agora sobre escrita terapêutica. Eu quero fazer nós vamos usar outra plataforma. Vamos usar outra plataforma. Eu quero entrevistar vocês duas. Ela está dizendo aqui, o outro, eu posso ser eu mesmo e não deixar que o outro seja responsável. Depois ela continua dizendo, só terá acesso se eu permitir. Não é?
E com isso, como é o nome dela? Desculpa. Adelaine, ela é sua vizinha aí. Adelaine. Tem... E aí implica em preservar o melhor que nós temos, que é a nossa identidade, aquela formada lá no início da nossa infância, não é? Com todo o trabalho que é uma criança se desenvolver, criar uma estrutura psiquiativa, tornando essa pessoa uma mente criativa, responsável, autônoma, não é? Dona de si, consciente, um futuro brilhante. É difícil. E aí implica em não perder a identidade, aquela formada lá atrás, e que ao longo da história a gente vai sendo moldado de alguma forma, né? Mas a nossa estrutura, ela está lá. Então a gente tem que saber se essa estrutura ela está bem definida, se ela precisa de um cuidado a mais, e também se ela precisa ser preservada, porque ela já foi construída com bases sólidas, né? E a gente precisa de preservar isso. Eu vou amar fazer uma entrevista com ela. Me amo, professora. Olha que coisa legal. Eu também te amo, meu amor. A minha esposa também dava aula para criança, às vezes ganhava uns presentes aqui bem legais, assim. Eu amo, eu vivo recebendo. Bacana, o maior presente. Fernanda, mas vamos lá. Ao contrário da Maria Fernanda, que é tão generosa assim, todos somos, né? Todos temos uma parte assim, mas alguns de nós têm alguma sombra. Bom, antes a gente ficava de mal das pessoas, né? Assim, não quero falar com tal pessoa, né? Então, hoje existe a cultura do cancelamento, porque nós estamos deixando o mundo real e estamos indo para o mundo virtual, né? O que é a cultura do cancelamento? Se você tivesse de explicar para um pai, como você faz nas palestras, se você tivesse de explicar para os professores e até para os estudantes, como você bem faz nas suas apresentações. Obrigada. Na verdade, a cultura do cancelamento, ela foi criada para atingir as redes sociais, mas de maneira com que você bloqueasse falas e expressões ofensivas, né? Atitudes que fossem inadequadas. Só que nós sabemos que tudo que começa ali num formato, depois vai criando uma certa dimensão, que quando a gente percebe, a gente já se perdeu mesmo no propósito. E hoje tem implicado em outras ocasiões, né? Muito mais graves, situações aí diversas que têm levado as pessoas a adoecerem, de fato. E aí essa cultura do cancelamento, com esse objetivo de expor publicamente, que é esse formato das redes sociais, você está exposto de uma certa forma. Então, tudo que te acontece acaba sendo exposto também. E as pessoas vão tendo acesso a essa dimensão e aquela notícia vai passando e um vai divulgando para o outro e quando você vê uma coisa pequena se torna grande. E aí nós já somos tendenciosos mesmo a assuntos polêmicos, né? E quando é polêmico é assunto. Se não é polêmico, né? Perde a graça. Não é assim? O brasileiro ele é dessa cultura. E aí o que é... né? E é isso mesmo. E aí, ver esses influenciadores cancelando alguém. Então, tem gente que bate palma, e aí tem até torcida para isso. Pessoas chegam a enganjar nessa proposta aí. Quem será que ele vai cancelar? Fulano falou aquilo, peraí, deixa eu induzir um comentário, envia, publica, marca. Então, essas coisas estão ficando muito perigosas, né? E aí, começa a proposta dos famosos, né? Utilizar os famosos. Então, os famosos, eles têm uma vida mais, como que eu falo? Embora seja dinâmica e exposta demais, mas eles também têm uma vida, assim, as pessoas tomam partido. E aí, de um lado, vítima, de um lado, autor, né? Assim? E aí acaba que a gente tem ali, olha, um júri, advogado, juiz, promotor, né? Assim, testemunha, e aí as coisas vão tomando uma proporção. Mas eu quero dizer que essa cultura do cancelamento, ela atinge, afim, né? Pessoas de poder aquisitivo maior, menor, qualquer gênero, elas estão aí para poder passar uma impressão de boicotar a atitude alheia. Então, por exemplo, vai das coisas mais simples. Se eu faço parte de um determinado grupo, com uma determinada ideia, e você está ali, e se a sua ideia não comunga, te cancelo. Se você falar uma coisa e eu sentir que aquilo não é para mim, te cancelo. Né? Eu não estou importando se aquilo serve para o outro ou se é bom para você. Antes era para cancelar atitudes que envolvessem preconceitos, discriminações, mas agora não.
Agora a intolerância, ela vem crescendo de uma forma tão rápida e que estão deixando as pessoas sem reação. Não é assim? Sim. Se você não está de acordo com a opinião, você é boicotado, cancelado. Isso. É meio mente nazista, né? Dá a impressão que a gente está lá naquele tempo. Não é? Se não é comigo, é sem... Mas é que se não é comigo, é semigo? Não tem migo. Deus me livre. Ah, eu vou te falar. O professor Willer lá, ele está perguntando assim, o que é que leva um celular ao outro? Às vezes chegando ao ponto de implicar em ciúmes. A Adelaine, psicóloga, ela está falando, é uma arena com gladiadores verbais. E aí, Fernanda? Muitos não se preocupam com o jus moral, apenas querem fazer parte da arena. Na verdade, concordo com ela, sim. Muitas questões são envolvidas mesmo no julgo moral, mas quem está envolvido não está preocupado com o julgo moral, não. Quem está envolvido é porque aquele calor do momento, né? Quando você é instigado, se você já tem uma predisposição a ser mais irritado, né? Porque você foi feito assim, formado assim, basta um pisão no pé para você ir lá e aí isso tem tratamento, tá, gente? A gente não precisa ser assim a vida inteira, não. A gente pode mudar. Algumas vezes funciona como defesa da própria pessoa, ela se cancela porque ela não quer ser exposta, claro. Ou então ela te cancela porque ela se defende, que é a maneira que ela tem que se defender, porque ela não está pronta, inclusive, para escutar o que você tem a dizer. Eu não sei que peso que carrega aquelas palavras, então ela vai lá também e te cancela. Ela te cancela talvez porque ela não quer ser frustrada, ela não aprendeu, ela não sabe ser frustrada. Ou então ela te cancela simplesmente pelo fato de te cancelar. Você está fazendo sucesso demais aí, te cancela. Né? E aí ela vai passando aquela situação. Então tem gente que expõe tanto a outra pessoa que inventam situações, maqueiam, manipulam. E aí quando fala de danos morais, né? Porque passa por agressões verbais, e às vezes nem tem agressão verbal, às vezes não chega a agressão verbal, chega a agressão psicológica. Porque pior do que você receber uma ofensa falada é você ser cortada do baralho. É você ser carta fora, não é? Você não tem a chance de revidar, de responder. E aí, engasgado, é aquele nó na garganta que você fica... E se você é aquela pessoa de falar, de gritar, de colocar para fora, que você sente necessidade de ir lá e acabou, cortou. E aí, o que você faz com aquilo que você não digeriu? Isso é uma pulsão, Fernanda, falando assim, em termo da psicanálise, é uma pulsão, e quero falar o que é que o Louco Stradeiro escreveu. Nós somos. A gente é pulsão. De vida e de morte, mas a gente é pulsão. O tempo inteiro. Olha só, o Louco Stradeiro escreveu aqui, Fernando, uma coisa bem legal. Olha, eu cancelei uma pessoa, pois ele tentou me ridicularizar no Zap, porque eu não quis fazer o que ele queria, aí retirei do grupo do Zap, bloqueei no Face, no telefone, cortei relações de amizade. Né? Aí ele falou, impus respeito. Olha, é uma pulsão. Então, olha só. Fernando, também tem essas questões, né? Eu vou te confessar. Tem uma conhecida palestrante que ela começou a fazer algumas fofoquinhas aí comigo e eu cancelei. Será que eu estou errado? Assim, não tive condição de dialogar, a pessoa é extremamente onipotente e eu sei do que eu estou falando. Olha, para eu cancelar alguém, eu acho que o mundo tem que desabar. Mas eu não carrego nenhuma culpa. Será que eu sou uma pessoa assim desequilibrada? Não. Eu acredito que não tem certo ou errado. Eu acredito que tem aquilo que é bom ou ruim. Pronto. Aí o certo e errado fica a partir da interpretação de cada um. Então, por exemplo, se ela falou alguma coisa que você não é, e você se sentiu ofendido com aquilo e não quer perder tempo em discutir, bater boca, ofender, porque aquilo vai te demandar uma certa energia, né? Também tem essa proposta. É melhor o afastamento do que ficar perto daquela pessoa, nessa proximidade, mesmo que seja virtual, se contaminando com algo desnecessário. É claro que depois, né, você, como uma pessoa muito madura, porque eu conheço,
Se ela te chamar no privado, porque eu acho que essas questões não têm que ser rasgadas em redes sociais, pessoas maduras resolvem as coisas cara a cara. Se é um momento que a gente está em isolamento, pelo menos vocês dois no particular, porque eu acho que isso fica mais bonito. Né? Essa exposição do outro porque você quer ganhar mérito às custas de alguém, isso chama oportunismo. Assim. Eu acho que não precisa disso. Eu acho que você pode batalhar em cima da sua imagem diante daquilo que você não do que o outro representa para você. Nessa questão aí que ela andou fazendo uma fofoquinha, ela não foi ética, né? Melhor do que a gente ficar sustentando um comportamento inadequado, melhor que isso é você acabar com o mal pela raiz. Se ela sentiu tão ofendida, ela pode te procurar no privado e vocês ajustarem as coisas de maneira decente, madura, que eu acho mais provável. Mas eu acredito que quem faz esse tipo de coisa pode ser que procure o outro para reparar ou não. Né? De repente, ainda você sai como ruim na história, né? E fica por isso mesmo. Acredite quem quiser, na verdade, a gente está vivendo aquela era da minha palavra contra a sua. Está muito polarizado. Não é? Tá, e essa cultura do cancelamento, que eu acho que eu acho o termo cultura do cancelamento tão forte, porque o que você fala de cultura é que chega para ficar. E é para passar de geração em geração. E eu acho que quando a gente fala cultura, é como se a gente estivesse estendendo algo que a gente não tem nem domínio e dimensão do que se trata. Que começa com uma proposta e no decorrer, no desfecho, já é outra. Então, finalizar disso, se é que tem, sabe-se lá o que vai dar. Agora, imagina, nós estamos em isolamento, mas esse cancelamento existe de forma presencial. Você sabia disso? Sim. Eu me preocupei com a palavra cultura, porque a palavra cultura vem de cultivar, vem de plantar. De se estender, vai de geração em geração. Veio para ficar? A gente pode plantar joio e pode plantar trigo, não é? Utilizando as palavras do grande mestre. Mas essa que o Estradeiro falou, que ele retirou do grupo, que ele bloqueou e que ele está se sentindo mais tranquilo depois que ele fez isso. Aí entra naquela questão, ninguém faz ele infeliz se ele não permitir. Então, se estava fazendo ele infeliz e ele falou basta, acabou. Isso. Tem uma outra pergunta, Fernanda. A Annelise, nossa escritora, professora, mas não é melhor cancelar do que reagir e dar mais chance à pessoa de continuar naquela vibe negativa? Pergunta. Eu acho que você pode ter uma reação positiva também. Assim, olha, eu não quero entrar nessas questões agora, mas se você quiser me procurar depois no privado, nós podemos conversar melhor. Porque só afastar, tem situações que só afastar não resolve. As pessoas ficam tão iradas que elas vão procurar outras formas de te atingir. E elas te procuram. Então, detetives, não é? E aí passa do virtual para outras possibilidades. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas eu acho que tudo pode ser resolvido quando há diálogo. Você não tem que abrir discussão, mas de repente você abre para o outro uma possibilidade de resolver alguma coisa. Se ele quiser ou não, aí já parte dele. Você fez a sua parte, deixa que a dele ele resolve. Que aí você se responsabiliza pelo menos pelas suas atitudes, não pelas do outro. Eu acho que seja mais prudente. E tomar cuidado, afinal de contas a gente tem família. Né? Quando expõe um, expõe todo mundo. Sim. Fernanda, o professor Willer, a lembrança de infância, e aí nós somos professores, e você ainda mais é da infância. Carta branca, que deixa participar o colega, mas dá importância. Hoje virou cancelamento, ou seja, antes dava a carta branca, né? Ou ia brincar com outro colega, não quero mais aquele. De repente, se ele era mais novo. Né? Aí, se ele era mais novo, se ele não dominava tanta situação. Isso, o Lucas Tadeu Nós vivemos na era da inclusão. Eu fiz sem discutir, sem brigar, sem falar as verdades que merece ouvir. Muito bem. Mas a vida se encarrega disso. Tô velho com gente mimada que acha que o mundo está aos seus pés. Olha, uau, o homem tá radical. Aí vem aqui a Rosana, coordenadora, grande Rosana, mulher educadora. Há questões que valem a pena. Às vezes, observar e ser elegante ganha muito. A Raíssa está falando. E é uma forma de seguir em frente, tá? É uma forma de seguir em frente.
também. As situações que você não cancelar acaba atrasando a vida da gente. Então, eu acredito que há casos e casos. Com você, Fernando. Ó, o que, que eu penso? Que o cancelamento foi uma proposta aí para racismo, xenofobia, homofobia, essas coisas aí. Bullying, né? E aí, bullying, só que se perdeu. Então, hoje, esse cancelamento, ele virou uma coisa rotineira. E aí, de repente, não poderia ter nem esse nome cancelamento. Eu acho que é evitar danos maiores. Se preservar emocionalmente, se preservar mentalmente. Não que você deva guardar para você, ficar engasgado, não é isso, porque depende de cada pessoa, né? Mas tem outras maneiras da gente extravasar, colocar para fora, uma terapia, por exemplo. Né? Às vezes o que a gente não resolve no outro, a gente resolve em nós. E eu acredito que a maioria das coisas que nós não podemos resolver fora de nós, pode ter certeza, que é dentro de nós que precisam de soluções. E nós precisamos de ter um olhar mais aberto para as questões da saúde mental, porque nós carregamos muito do outro. Então, quando acontece de nos incomodar coisa no outro, incomoda mais em nós do que no outro mesmo. Lacan. Então, assim, a gente tem que começar a pensar de forma diferente, que as pessoas são diferentes, mas, ao mesmo tempo, a gente carrega uma singularidade, assim, bem próxima, porque cada um quer manter a sua privacidade, sua particularidade, não quer perder a sua essência, mas a gente acaba carregando o que é do outro, inconscientemente. A gente vai arrastando isso para a vida fora. Aí, quando você vê, esse cancelamento aconteceu porque você reproduziu atitudes que não eram suas. Nem queria, mas inconscientemente, você foi lá, projetou em alguém, né, em situações diversas, levou aquilo para sua vida, e aí você já não é mais você há muito tempo. Ó, foi cancelado. Quem sabe esse cancelamento veio para você acordar? Acorda, menino. Quem sabe? Veio para você refletir se você está sendo você mesmo ou se você está sendo alguém que você abominava e acabou reproduzindo. Porque às vezes a gente reprime tanto, condena tanto, que acaba criando características próximas. E aí? E quando existe essa história do eu real e do eu ideal, né? No virtual parece que tem um eu ideal aí enorme, né, Fernando? Só quero cumprimentar um amigo aqui, ó, Padre Jovandir. Padre, eu quero fazer uma live contigo, companheiro. Você é um dos melhores amigos que eu tenho na vida. Ele Que delícia! ele tá em Goiânia ou Palmas, eu acho que né? Aqui. Gratidão ao William que me compartilhou essa rica live. Parabéns, Fernanda. Trabalhar a possibilidade sempre nos traz mais ganhos. Olha aí, o Padre é um estudioso, é um filósofo, é uma pessoa maravilhosa. O Padre, que prazer, Padre. Faz uma live com a Fernanda aqui, hein, sobre espiritualidade. Eu também quero ter contato com ele. Viu, Padre? Quero sim. Vamos marcar. Mas eu quero a minha também. Sobre perdão, né? Essa coisa de delícia! Sobre perdão, sobre gratidão. Perdoar e esquecer. É um trem meio doido, né? Aqui, ó, a Ana está dizendo, exatamente inspira, respira e não pira. Essa é a filosofia. Inspira, respira e não pira. A Raíssa está falando, verdade. Às vezes esse cancelamento é uma forma de não bater de frente ou piorar a situação. Então, se afastar seja melhor, mesmo sendo dolorido. Vai ter uma dor, não vai? Eu acho que vai ter uma dor. Todo desconforto gera uma dor. Na verdade, toda mudança, toda transformação gera um desconforto, pode gerar uma dor. De repente, esse cancelamento, ele não é para você revidar mesmo. É para você pensar, analisar. Por que eu fui cancelado? Por que eu não fui aceito em determinado tipo de grupo? Por que eu não fui aceito ali? Será que aquilo era para mim? Também tem isso, né? Eu não fui aceito ali. Eu tenho que me adequar ao formato de alguma coisa para eu ser parte daquilo? Eu quero ser parte de quê? O que eu sou para ser parte de alguma coisa? Ou daquilo especificamente? Que parte é você nessa história?
Que história é essa sua que você precisa de ser aceita em algum lugar para se tornar uma pessoa mais dinâmica, feliz, capaz, né, criativa, produtiva? E aí, que formato é esse que você quer ter? Então, cabe também aí você saber o que você quer para sua vida. Né? O que você tem pensado aí para o seu futuro? A gente vai repercutindo as coisas. Comenta essa palavra para mim. Cancelador. Comenta. É a pessoa que quer cancelar a dor. Ou seja, ele quer cancelar a dor de ter que relacionar com aquela pessoa ali que às vezes lhe chateia, enche a paciência. Né? Isso pode acontecer. Ou então ele quer mostrar que tem poder. Ou ele quer mostrar que ele tem controle da situação. Ou ele quer mostrar que ele tem as chaves na mão e que quem manda é ele, porque em algum momento na vida dele algo ficou prejudicado e que ele precisa dessa autoridade para ele se autoafirmar hoje. Por quê? O que ficou mal resolvido lá atrás, hein, gente? Eita! Que estrutura é essa que você precisa de cancelar as pessoas para se sentir potente? Às custas do quê que você quer seguir a vida, querido? É bom a gente pensar em... Tem várias possibilidades, não dá para bater o martelo, né? Mas o cancelador, de uma certa forma, ele se prejudica porque ele está aí nessa proposta de pegar esse poder para ele e às vezes ele também não vai ser aceito pelos demais. Claro que sempre tem aquela pequena parte, mesmo que minoria, que vai contra o que aquele ditador do momento está impondo. Mas o prejuízo maior é para a pessoa cancelada. Pensa, ela passa por um isolamento. Puxa vida, isolamento nas redes sociais é um isolamento social. É onde a gente tem relacionado. Pensa. Então, se ele já tem alguma tendência a ficar mais deprimido com facilidade, a gente não conhece a experiência de vida da pessoa, ele vai ficar deprimido mesmo, ele vai se sentir angustiado, ele vai começar a se questionar quem de fato ele é, que critério é esse que essa pessoa usou para poder, né, me tirar aí do cenário. Né? Então, ele vai começar a questionar e ele vai ficar com a autoestima baixa. E a intenção de determinadas coisas é isso, humilhar publicamente. Quero dizer que certo tipo de atitude, no caso de uma humilhação pública, pode ser considerada até uma tortura psicológica. Não sei. Mas pode ser que tenha algo que seja relacionado a essa tortura psicológica. E o que é isso, gente? Você é oprimido psicologicamente. Suas emoções já estão descontroladas e o outro manipulando o que você pensa, sente, comporta, faz, fala. E aí? A gente vive cancelamento em outras coisas também, sabia? Quando é algo que você quer comer, e aí você vê alguma coisa, não pode. Você mesmo vai lá e cancela. Cancelei. Eu nem fui lá ver a veracidade das coisas, cancelei. O Freud tem uma frase que sempre me provocou. Tudo que é proibido se torna objeto de desejo. Pensa aí que eu vou fazer um comentário aqui. Ó. A Rosana, nem todo mal é mal, e como nem todo bom é bom. Né? Então precisa daquele caminho do equilíbrio. A Raíssa está fazendo um depoimento. Eu fui cancelado por 2 pessoas, demorou, mas aprendi. Quando agrado todo mundo, é que eu só quero ser o que as pessoas estão perto de mim gostam, e eu evito ser quem realmente sou. É uma máscara, né, que a gente coloca muitas vezes na sociabilidade, né, Fernanda? Olha, a Arlete, psicanalista, que nós vamos fazer uma live também. Vou te dar Oi, Arlete. Pois é, Arlete, amiga. Arlete, minha amigona. Então, Arlete, uma excelente profissional. Pois é. Eu esqueci de passar o contato da Arlete para você, professor. Eu vou passar. Tá. Eu vou passar. Quando deixa de haver identificação ou admiração, ocorre o cancelamento, que foi promovido por uma decepção, né, de algum lado. Aí eu quero te fazer uma pergunta, mas tem a raiz. Estou aprendendo a ser eu mesma, sem pensar o que vão pensar, achar ou me excluir. Annelise, quem fica chateado com cancelamento não é uma pessoa... Peraí. Quem fica chateado com cancelamento não é uma pessoa com baixa autoestima, não. Está perguntando. Quem fica chateado... Ela não faz isso porque está com baixa estima, não? A pergunta dela. E aí tem... Quem cancela? Quem cancela? Quem foi cancelado. E aqui, ó, saudações, Fernando e Paulo, que live maravilhosa, acredito que devemos esperar o melhor momento para resolver certos conflitos.
Sim. Ser da paz é o melhor caminho. Manda ver, Fernanda. Tem que ter O que equilíbrio. você quer que eu responda primeiro? Foram tantas perguntas, o que é para eu Vamos responder lá. primeiro? Quem fica Primeiro, aquilo que chateado é com proibido é objeto cancelamento? de Uma desejo. pessoa com baixa autoestima? Quem fica chateado? Depende, às vezes ele pode ter se sentido apenas injustiçado. A gente não pode caracterizar uma pessoa sem conhecê-la, né, gente? Ninguém pode bater o martelo. Às vezes ele Gostei. se sentiu injustiçado. Vamos saber por quê, né? Olha, nem tudo é baixa autoestima, não. Nem tudo. Às vezes é algo mal resolvido. Eu falo que o mundo não só... O maior mal do mundo não é a depressão. Eu falo que é a falta de interpretação textual. Interpretação na comunicação, das palavras, das ideias. Às vezes porque o outro não compreendeu, ou talvez porque você não soube passar. Como que comunica se você não sabe passar a mensagem, se você não sabe compreender a mensagem do outro? E a gente só consegue entrar nessa partilha se a gente começa a tomar conhecimento das pessoas com quem nós nos relacionamos. Porque Doutora como que eu Fernanda, posso te boicotar, te cancelar, se eu não sei como você pensa? como é que a gente Como? faz isso numa cultura de Big Brother Brasil, onde se briga, Ah, começou aí, né? onde as brigas são publicadas a todo momento, comentadas por X analistas, que eu nem sei se são analistas, né? Como é que é É, isso? Assim, porque lá a gente cancela o outro, fica de mal. Você falou que não é só na rede social. Às vezes também você assim tem um parente que você não tem muita simpatia, empatia. Outro dia eu estava falando com a minha esposa sobre suportar. Às vezes a gente tem que ser o suporte da pessoa, né? Suportar para ser um é, suporte, para ajudar aquela se pessoa. você der, se você der conta de ocupar essa postura de suporte, Porque faça com às vezes fica maestria. pesado, não fica? É, não é porque é parente que a gente é obrigado a suportar. Às vezes é melhor afastar do que pecar. Não Ah, é? eu gostei de pecar porque Às vezes pecar é errar no alto. o afastamento mantém o respeito, o afastamento mantém o amor, o afastamento mantém as relações, mesmo que esporádicas, mais éticas, mais humanas. Nem todo mundo está preparado para lidar com a gente. Outra coisa dessa questão que você falou aí da pergunta da. Não sei quem Annelise, que perguntou, da baixa que estima, ela fala Annelise. da baixa estima. Essa questão de autoestima, ela tem a ver com a aceitação de si mesmo. Então, vamos supor, se eu gosto daquilo que eu sou, se eu gosto do que eu faço, se eu gosto da maneira que eu me expresso, da minha aparência, se eu gosto de expor os meus sentimentos da maneira que eu faço naturalmente, dos meus contatos, se eu me aceito, eu também vou ser aceita. Agora, eu acredito também que quando as pessoas se afastam, é porque ela também não está mais naquele formato que se encaixa com você. A gente tem um formato, né? Então, as pessoas vão entrando e vão saindo. Então, quando saem, é porque já não combina mais. Lembrando que nós somos energia e nós somos ondas, né? Então, as pessoas vêm numa frequência e vão. Então, se não estiver na mesma frequência, elas vão. E aí, não é melhor não forçar a relação. Já passou a vez dela. Pode ser que em um outro momento na vida ela aproxime de novo. A gente, olha, eu falo que a gente é um vagão de trem. Então, a gente vai parando em estação, entra umas pessoas, saem outras. É assim, algumas pessoas vão com a gente até o final, outras nos abandonam na metade do caminho, outras pegam o vagão logo a seguir, porque fez alguma coisa, conseguiu uma carona mais rápido e viu que precisava de pegar de novo aquele trem. E lá estamos nós, nosso vagão. E cabe todo mundo, cabe, dispensa, vai, acolhe. É assim a vida. As pessoas vão entrando e vão saindo. Uns permanecem por mais tempo. Né? Mas não que seja uma obrigatoriedade, porque ninguém é obrigado a relacionar com ninguém. Eu acredito que as relações elas têm que ser construídas com sinceridade, com respeito, saber lidar com as diferenças mesmo. Nós não somos iguais, pensamos diferentes, fomos criados
famílias diferentes, embora aí numa nação, né? Mas E cada aquele, um com a sua realidade. e aquele que foi cancelado e faz birra, né? Assim, fica chamando atenção, ele quer que volta, né? Aqui o professor William está falando, cancelar é tornar sem efeito, sem ação. Só que no que Olha, esse que ataca a faz edição na birra, cultura Natal, Natal, nunca mais eu tô de mal. Isso parece uma ondinha? Ele está perguntando. Uma modinha? boa. Uma modinha. Ah, tem muita coisa virando modinha, viu? Muita coisa aí, ó, desagradável virando modinha. Mas esse aí que faz birra, você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida. Faça birra, faça o que você quiser. Né? Você é livre, colega. Não é assim? Você é livre, faça o que você quiser. Né? Tem que ver com o que você se preocupa. Se é com a sua imagem, se é com o que você guarda, né? Mas uma terapia resolve. Isso. Uma terapia resolve. Eu falo que uma criança fazendo birra, porque ela é desprovida de certo conhecimento, e ainda as emoções dela estão afloradas, e ela está precisando ainda de aprender a gerenciar algumas coisas, né? É admissível. Agora, um adulto fazer birra, no mundo que nós estamos vivendo, será que nós temos tempo para isso? Vejo muito adulto fazendo birra, bico, beijo, e aí cancela dentro da própria casa, porque não quer aceitar que o outro é diferente e pensa diferente dele. Puxa, esse cancelamento de fato devia doer mais em quem cancelou do que no outro que foi cancelado. Mas depende ali das relações e dos compromissos assumidos, né? Os combinados, os acordos. O ser humano está fazendo bico aí. É bico para tudo. Está em casa bico, se sai bico, se gasta bico, se ganha bico, se assiste televisão faz bico, se muda de canal bico, se a televisão, se não está de acordo, mais bico. É bico, é birra, é pirraça. Dá bico pra caramba. Ai, tem tanta gente rabugenta, não é? Às vezes é por isso que é cancelado. Fernando, 2019, a cultura do cancelamento foi considerado um dos assuntos mais comentados pelas revistas internacionais. Né? Tem um certo ou errado sobre cultura do cancelamento? Sobre o cancelamento, eu nem gosto de Eu chamar. acho que tudo que passa para. Também não gosto. Eu acho, professor Paulo, que quando passa da normalidade e vira abuso, aí sim deve ser pensado com mais rigor. Né? Aquilo que causa trauma, e você vê que é excessivo. Olha, eu vou dizer uma coisa, não é porque fala em revista internacional que eu vou acompanhar, não, viu? Não dá ibope pra mim, não. Eu fico só sabendo, sabia? Por exemplo, eu não assisto Big Brother. Pra mim é indiferente. Eu já vivo a minha realidade para poder ficar prestando atenção na realidade do outro que tá lá fazendo o quê? Nada. Né? Sai daí, meu querido, vem ganhar seu pão. Mas, enfim, né? Nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Mas as pessoas param para prestar atenção em certas coisas, assim, que nem precisam. Se adoecem com coisas que acontecem na televisão, que estão fictícias, né? Novelas, coisas assim desse tipo que vão seguindo, esquece que aquilo lá nem sempre é baseado em fatos reais. E aí são atrizes, atores, estão lá vivendo a vida deles. Tirou a maquiagem, a roupinha, saiu do cenário, filho. Tá ali, vivendo a vida dele. E a terceira pessoa? E aí também você pode cancelar se está fazendo mal. E a terceira pessoa? Aquela que é amigo do cancelador e do cancelado. Fica como uma esponja tentando fazer a diplomacia aí no processo. Ou ela colhe, ou ela coloca fogo no palheiro. E aí, se essa pessoa não tem uma personalidade mais forte, se ela não é mais decidida, firme em suas relações, nas suas decisões, ela acaba sendo levada pela opinião do outro. Que é o que mais acontece. É um sendo levado pela opinião alheia. O que mais acontece? Você é induzido a tomar decisões porque também já perdeu um grupo. Você não quer perder o que você tem do lado. Então acaba que você é manipulado. Isolamento. Aumentou o cancelamento ou diminuiu? O isolamento? Não. Não aumentou o cancelamento. Tem várias formas de se relacionar. As pessoas estão indo aí, olha, para vários aplicativos de relacionamento, né? E aqui são tantas opções, cancela aqui, abre-se uma outra
opção ali. As pessoas são vistas como descartáveis dessa forma, Fernanda? Depende. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu vou pensar, será que eu fui descartada? Então não presto mais, não sirvo mais, não sou útil mais? Aí vem da utilidade, né? Que até o padre Fábio Marcelo fala. O padre Fábio de Mello, o padre Marcelo, quem que é? O padre Fábio, não é? Que fala da utilidade, que ele falou divinamente que ele falou sobre a questão da utilidade. Isso mesmo. Aí vai depender da sua interpretação de vida. Você quer ser útil para quem? Para o outro ou para você mesmo? Porque se a gente é útil para nós, acaba que naturalmente a gente faz bem para o outro. Isso. Você acha naturalmente. Que sogra e nora, elas têm sempre uma disputa, ou pelo menos está no tabu aí da sociedade, né? No totem do tabu. Sogra e nora, elas se cancelam? Filho e mãe se cancelam. Filha e pai se cancelam. Por que sogra e nora não poderiam? São diferentes porque, gente, nós somos seres humanos. Se cancelam, vai lá, fazem as pazes, beija de novo, cancela de novo. É assim a vida. Não Sim. tem um roteiro para sua vida, não, gente. A gente tem que parar com isso. Não tem livrinho, manual de instrução. Relacionamento é coisa construída. E aqui, depende do momento. Hoje eu posso estar extremamente sociável. E amanhã eu posso levantar daquele jeito. E aí? A pessoa vai ter que me cancelar. Por algum momento, até eu acordar, voltar em... volta, Fernanda, e pensa. Natural. Bom, vou fazer uma metáfora. Tinha uma mulher que ia ser apedrejada. Levaram essa mulher para o mestre. E esse mestre, então, perguntou, olha, quem não tiver nenhum erro aqui, nenhum pecado, que atire a primeira pedra. De repente, ele escreveu algumas palavras no chão e só ficou ele junto com aquela mulher. E aí ele falou, e você? Não jogaram pedra em você? Ela, não. Então, vá, não faça o que você estava fazendo mais. Como é que a gente pode usar essa metáfora, que é milenar, para dizer o seguinte, olha, não sofra mais, né? Como é que a gente pode falar de sofrimento, espiritualidade, cancelamento? Essas questões são Porque tão, a gente acha que é pecado, né? Pecado cancelar o outro. Essas questões são muito amplas, né, professor Paulo? Porque vai e não erre mais, né? Às vezes eu não erro com aquilo, mas eu erro com outra coisa. E erro é erro, tá? Porque eu fui absorvida de uma determinada situação, não significa que todas as outras da minha vida eu seja também. Perfeito. Ali naquele momento, essa pessoa precisava desse perdão. Naquele momento, aquilo era o que mais deixava aflita, angustiada. Naquele momento, aquele erro ia ter a consequência da morte dela. Aquele, não outro. Não que ela não tivesse outro, né? E o fato também dela ser humano não significa que porque ela escutou vai e não erre mais, que ela não tenha cometido outros erros. É ser humano. E isso vale para nós. Sim. Agora, também a gente pode falar também da proposta de você errar com consciência, porque eu acredito que tem erro na vida da gente que ele tem que ser um lapso, um descuido, não proposital. Fica mais difícil de você depois reparar, não é? É culpa. Que seja uma pisada no pé sem querer, um esbarrão. Mas eu quero lembrar que quando a gente conhece certas verdades, a gente é liberto de algumas coisas. Então, quando a gente começa a adquirir conhecimento, a gente é liberto. Então, a gente peca por ignorância. A gente erra por ignorância, a gente maltrata o outro por ignorância, a gente é maltratado também por ignorância. Então, tome conhecimento das coisas. Aproveita esse momento de pandemia, em vez de ficar fuxicando o canal para ficar assistindo as mesmas coisas o tempo inteiro, se adoecendo, invista em tempo de qualidade. Vai fazer uma leitura saudável, não é? Vai assistir um vídeo que vale a pena. Vai ter contato com alguém através das câmeras do seu WhatsApp vídeo aí. O WhatsApp está aí para poder aproximar as pessoas nesse momento.
Vai dar uma palavra amiga, vai perguntar como é que o outro tá. Eu tenho um amigo que eu ligo para ele, eu mando mensagem para ele todos os dias, ou então eu ligo e pergunto, eu já te falei que eu te amo hoje? Eu mando mensagem para ele todos os dias e eu pergunto se eu já disse que eu amo ele. Hoje ele falou comigo assim, ainda não. Eu faço isso. Ele falou comigo hoje, ainda não. Eu mandei para ele uma figurinha, te amo 1.000.000.000. Então, Ai, gente, legal. não espera tá num lugar onde não tem vida mais não, né? Que é só corpo para falar que ama, não. Vai amar em vez de cancelar. Vai entender a realidade do outro. Né? Empatia. Empatia. Vai conhecer algumas leituras aí que pode ser norte para sua vida. Né? Às vezes não tem manual de instrução, mas pode nortear em alguns momentos. Nós temos aí palavras que vêm como bálsamo, né? Que vêm e criam raízes. Então, olha, tudo que a gente escuta é muito poderoso, o que a gente lê é muito poderoso, o que a gente vê é muito poderoso, assim como o que a gente come. Do que você está sendo nutrido? De cancelamento? De notícia ruim? Não que você não possa ter acesso a essas coisas, mas se nada mudou, para que ficar o tempo inteiro tendo acesso às mesmas coisas? Para quê? Cancela, então, para o lado positivo. Né? O nosso tempo, como sempre, voou. Eu quero fazer a última pergunta. Se você tivesse de receitar uma dieta mental com 3 componentes, quais seriam os componentes? Uma dieta para a mente da gente ficar mais tranquila. Meditação, que pode ser oração. Gratidão, porque é muito triste uma pessoa ingrata, e perdão. Perfeito. Nesse momento que nós estamos vivendo, perdão. São 3 palavras mágicas. Oração, que pode ser uma meditação, gratidão e perdão. Pessoal, vocês que assistiram a live com a doutora Fernanda Dolabella, coloca aí de 1 a 5 estrelinhas para ela, vamos ver o que ela vai levar para o jogo do Cruzeiro. Ai, gente, mesmo, que tá parecendo aquele programa para ela, aquele programa, eu tiro ou não meu chapéu? Isso. Coloca aí de 1 a 5 estrelinhas. Hoje tem jogo do Cruzeiro, 5 estrelinhas, eu sei que ela vai ver. Não é? Eita! Fé, amor e gratidão, humildade, Rosana, Nath, 5 estrelas, Annelise, 5 estrelas, a Nath é 5 beijinhos. Ai, obrigada. Obrigada, vocês também merecem. Porque reconhecimento é uma coisa importante no lugar de cancelamento, né, Fernanda? Eu acho que afeto é importante. A gente precisa de afeto. Nós somos sociais, a gente precisa de afeto. Ó, Raíssa afeto é cuidado. 5 estrelas. Raíza! Se levar beijo, pro minha Cruzeiro, cancela. Ó, tem gente falando. Vamos pensar no Cruzeiro do Sul? Esse céu maravilhoso. Vamos pensar. Muito obrigado. Boa noite. Descanse. Eu que agradeço. Até gratidão, olha, 1000. Tchauzão. Né? Gratidão. Tchau, querido. Gratidão. Valeu. Tudo de bom. Obrigada para você também.